um estímulo vocacional, não só para mim, mas também penso para os confrades e também para aqueles que querem nos seguir, os nossos vocacionados. Um bom e grandioso exemplo de homem, de fé, de redentorista. Ele é um homem muito preparado porque ele ama profundamente a congregação e talvez esta seja uma das melhores definições para o Padre Ulisses. Pequeno no tamanho, mas gigante nas qualidades, nos dons, na afabilidade dele, na amabilidade, na missionariedade do Padre Ulisses. O Padre Ulisses é muito próximo das pessoas e da nossa vida de irmãos, de confrades. O Padre Ulisses é muito próximo, muito solidário. Foi muito sortudo, viu? Ganhou uma inteligência muito grande, ganhou uma vocação para redentorista muito boa, vamos dizer assim, e muito feliz também. Um homem de Deus, dotado de muitos dons e qualidades, e o bonito, nada disso sobe à sua cabeça. Padre Ulisses é um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa aí que eu tenho um grande carinho por ele. A vida do Padre Ulisses é claramente um dom de Deus. O sorriso dele é marcante. O Padre Ulisses sempre fala sorrindo. Isso significa que o coração está bem, que está de bem com a vida, e o sorriso ajuda a se comunicar. É o pastor que acolhe, é o pai espiritual que escuta, é o pai que é o Padre Ulisses. Diante de Deus, serei sempre Pisquila, né? Esse apelido pega exatamente esse esforço que a gente faz de ser um pequenino diante de Deus, né? Alguém que realmente não tem nada de si. O que eu tenho é bondade de Deus que dá esses dons para a gente, né? Essa graça que antigamente chama graça de Estado, já que Deus me chamou para essa vocação, o trabalho é dele, ele que se encarrega de me ajudar a levar em frente isso aí. Então eu serei sempre diante de Jesus, de Nossa Senhora, do Pai, do Espírito Santo, diante dos meus confrades, serei sempre um Pisquila, entende? E eu fico feliz demais da gente poder ajudar. Eu não consigo me enxergar assim como um protagonista, absolutamente, né? E também, repito para você, eu preciso tomar consciência que vou fazer 80 anos. Naquela época, as crianças nasciam e o nome era dado conforme o santo que estava na folhinha. A folhinha tinha os santos. Então os homens pegavam o nome de santo. Eu nasci dia 13 de junho, de Santo Antônio, meu nome é Antônio. As mulheres tinham que ter Maria no nome, tá com um punhado de Maria aqui, sabe? E ele, José Ulisses, quer dizer, fugiu até nisso aí ele fugiu do script. Primeiro eu morei no meu gostoso bairro do Quilombo, de Nossa Senhora da Guia, ali a 10 quilômetros, acho que 6, 7 quilômetros de Piquete. Passamos para Piquete, devia ter uns 7 anos, quando comecei, entrei na escola, né? E ali eu vivi a minha vida num cantinho daquela cidade, guardei no coração tudo aquilo. Ele conta pra gente que com 9 anos, ele já trabalhava. Ele falava, eu trabalhava para ajudar a sustentar vocês. Eu falei, ô, vocês quem? Ele falou assim, porque ele levava marmita para os funcionários da fábrica lá. Então ele era o marmiteiro da turma, né? Lá em Piquete. Daí ele levava as marmitas e lógico, ele tinha o trocadinho dele, né? Veio o dinheiro fazer o quê? Dava para a mãe, né? Para garantir lá em casa. Padre, 11 anos de idade, como é que foi esse chamado, despertar tão cedo assim para a vocação? Chamado de Romeirinho de Nossa Senhora, porque eu vinha a Aparecida com meus pais, numa pequena romaria, também era o tempo da vestição de uma prima que se tornava irmã canisiana, né?
E eu não sei se por inspiração de Deus, a madre me perguntou, o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia que não ia crescer, mas eu respondi para ela, olha, eu quero ser padre, né? Ela falou, quer ser padre? Já me direcionou para o Seminário Santo Afonso, né? Ali foi feita uma pequena entrevista e o padre formador que estava lá, o diretor, falou, pode trazê-lo na semana que vem. Isso era o mês de agosto de 1954 e pronto. Ele era pequenininho, talvez tinha feito já 10 anos quando entrou para o seminário, eu já tinha 11 para fazer 12. E a nossa vida começou assim. E continuou por 17 anos. Vivemos juntos 17 anos durante a nossa formação. Foi uma vida que podemos dizer difícil. Difícil desde o tempo que nós éramos crianças, porque toda a nossa formatura foi consequência de uma formação anterior à nossa, que era dominada completamente por padres alemães, bastante duro, né? E enérgico. Mas isso não tirou nada da alegria que nós tínhamos de conviver. Eu não me conhecia, veja bem, como Ulisses, porque na minha casa eu sou o Zé, para os meus irmãos, né? Aqui eu cheguei aqui, porque, aliás, todo mundo tinha apelido, não era assim que alguém se salvava, não, né? Era Pisquila, Tigrila, o que fosse. Aí me puseram, porque eu era muito magrinho, puseram Pisquila. E eu fiquei com aquilo, quase que eu adotei como nome, né? Só mais tarde que um colega, quando já estava lá no Seminário Santo Afonso, falou, escuta, você tem um nome tão bonito, como é que você deixa chamar você de Pisquila? Eu falei, eu não me importo com isso. Vou me importar com isso. Mas só no Santo Afonso que começou a emergir o nome de Ulisses. Aqui às vezes tinha muita ventania, né? Eu era magrinho, Pisquila mesmo. E o Felício me conta, não vi. Eu subindo aqui essa ladeira, veio aquela ventania fortíssima, né? E ele fala, você voou. A ventania pegou você. Quando nós vimos, você estava assim... Nós corremos lá, né? Aí, Pedrinhas não é nada do que é hoje, né? Absolutamente. Era um fazendão, né? Mais ou menos 60 meninos, todos crianças, né? 3 sacerdotes tomando conta da gente aqui, né? A gente com bastante espaço de liberdade para piscina, jogos, passeios. Praticamente a gente viveu uma vida, digamos assim, muito ao natural, né? Ao mesmo tempo insistindo em que nós estudássemos. Você tinha aula desde caligrafia, falar bem o português, né? Coral, começar a aprender a cantar junto com o pessoal, e a vida espiritual, que era a vida de oração, vida de formação, catequese muito séria. Então, nesse ponto, havia um certo regime, eu chamava assim de colégio militar quase. Quem servia de mãe para nós era a querida Dona Alzira, esposa do seu Zózia, que era o cozinheiro, né? Ela tinha assim, um carinho até hoje de mãe pela gente, substituía a mãe que estava tão longe, né? Está viva ainda, né? Está viva, né? Com mais de 100 anos, a Dona Alzira. E ela que lavava nossas roupinhas, lavava no córrego, evidentemente, né? Cuidava da gente, né? Seu Zózia era de um carinho muito grande também, né? E os colegas, a gente se relacionava com eles realmente como se fosse família da gente. Foram assim, eu vivi apenas 1 ano e meio aqui, mas foram assim tempos em que a gente se sentia com uma liberdade, vou dizer para você, maior do que se eu estivesse dentro da minha família, o pai e a mãe vigiando mais de perto, a liberdade era muito grande, né? Eu me lembro dele assim, ainda no seminário, quando ele, mocinho já, né, adolescente, mocinho no seminário, e às vezes minha mãe conseguia ir para lá, a gente ia, mas pouquíssimas vezes. Depois só as visitas dele, que era mais fácil. Financeiramente, ele vir do que a gente ir, né? E juntos crescemos. Da nossa infância para a fase da juventude, todos
com todos os nossos problemas de juventude, mas assim, naquela alegria de ser jovem, alegria de estar crescendo. Mais do que irmãos de carne, incríveis, incríveis, porque o que um tinha, o outro tinha, e assim a nossa vida continuou até o fim. Eu tenho uma família fabulosa, eu amo aí, de coração meus irmãos, minhas irmãs, e eu acho que Deus me deu uma família muito bonita. Mas, estranhamente, eu não convivi com eles, entende? Hoje eu escuto as histórias deles, eles escutam as minhas histórias, né? Nos queremos bem, ninguém faz cerimônia com o outro, mas isso sim, isso foi roubado de mim, né? Ou foi trocado, Deus quis que fosse uma outra experiência, né? Mas eu acho bonito porque não quebrou o afeto, a ligação e hoje a familiaridade que a gente tem um com o outro, né? Eu passei a conhecer depois que meus pais faleceram e aí ele começou a frequentar a minha casa, que virou ponto de encontro aqui com os outros irmãos. Em algumas datas especiais a gente se reúne. Então, meu contato com ele começou assim. E de vez em quando ele vem, quase toda semana ele vem para cá, né? E aí eu brinco com ele que ele é meu cobaia. Cobaia nas minhas receitas, sabe? Que ele tem que experimentar primeiro, né? E às vezes não dá muito certo. E aí a gente ri muito porque eu acabo apelando pro ovo. Quando vinha, principalmente ele ficava na casa da minha mãe, né? E aí as vizinhas, porque sabia, nossa, Dona Filinha tem um filho padre. E era um tal de tanta gente ir visitar ele lá. Os tios. Sabe, que, amigos. Como diz, a gente não tinha gancho para ter esse contato maior com ele, porque também não tinha nem muito o que conversar, né? E, então, a gente era muito vergonhoso. Até hoje. Até hoje. Até hoje nós somos muito vergonhosos. Então, era assim, a gente acompanhava, a mamãe sempre ligava para mim, olha, filho, o Fião, ela chamava ele de Fião. Fião chegou. E aí eu ia lá para encontrar com ele, mas sempre tinha visitas, né? Então a gente não tinha muito esse contato irmão. A gente via irmão Zé, era o irmão padre. Ele vinha de férias, mas ele tinha muito compromisso. Tinha compromisso de receber os parentes, vizinhos, porque ele se tornava uma celebridade. Imagina na cidade pequena como Piquete, ter um filho estudando para padre, era praticamente um status, sabe? Então, aí ele tinha, além de atender essas visitas todas, ele tinha os compromissos na paróquia, porque eles não ficavam soltos, eles tinham que ajudar o padre na igreja. E aquilo corria na cidadezinha pequenininha, todo mundo queria ver. Todo mundo viu, Zé. Eu me lembro que às vezes ele ia para a igreja, eu saía com ele, eu me sentia orgulhoso, sabe? Tá do lado dele, do lado do meu irmão, que é padre, imagina. E um outro aspecto que eu acho muito bonito em Padre Ulisses é a proximidade com a família dele, família de sangue. Muito atencioso, sempre que pode, porque mora um pouco aqui próximos também, em Taubaté. Eu me lembro muito bem da sua mãe, seu pai. Ele era bastante próximo da família. Quer dizer, com todos os trabalhos, toda a dedicação dele, ele jamais esqueceu da família. E mantém um vínculo bastante vivo mesmo, sabe? Ele percebia como que, quando foi faltando, né? Faltou o pai, a mãe, isso para ele foi muito doloroso. Ele vivia esse momento, né? Da separação, do vínculo familiar. Zé, com todo o tumulto da vida dele, ele não esquece dos irmãos dos mínimos detalhes. Aqui é o Zé. Ele mesmo costuma dizer que ele chega aqui, ele se sente bem à vontade, desobrigado daquelas missões que ele tem lá, né? Porque aqui ele é o Zé. Aqui nós conversamos de tudo, batemos um papo, e bem solto e rimos bastante. Ele não fala das pessoas, mal das pessoas, sabe? Às vezes assim, às vezes tem uma notícia e eu venho contar para ele. Ele sempre tem uma forma de ver diferente,
entendeu? Porque às vezes a gente já julga, já condena, já fala, é isso mesmo, né? E ele não. Ele sempre analisa, até mesmo às vezes com relação a algum problema da família, né? E ele fala assim, mas você tem que ver que é assim, sabe quando ele vai ele pondera muito. Então eu acho bonito isso. O que eu admiro muito nele é a simplicidade dele. Eu falei, eu no lugar dele não seria simples assim não, sinceramente. Mas eu acho muito bonita a simplicidade que ele tem, a maneira que ele vem conversar com a gente. Às vezes ele fala umas coisas que a gente fica pensando. Ele diz, você está chateado, aborrecido, o que aconteceu? Ah, por causa disso, aqui. Mas aconteceu? Não, é lá com a minha vizinha, com uma amiga. Então deixa para ela resolver, você está sofrendo por causa do problema dos outros. É uma realidade que a gente não pensa nisso na hora, né? Então a gente tem uma visão assim, da vida assim, cotidiana, completamente diferente daquilo que a gente acha que é, né? Por isso que a gente fica dando cabeçada em muita coisa. Fomos ordenados sacerdotes e tchau e benção. Acabou nossa vida junto. Raramente a gente se encontrava depois. Eu vim trabalhar como professor no seminário, ele foi para outro lugar e a nossa vida foi sempre assim. Ele para lá, eu para cá. Nós nos encontrávamos muito depois no Santuário de Nossa Senhora, né? Períodos que estivemos juntos ali, mas não a vida toda como tivemos depois. Não é que um sentia muita saudade do outro, não, sabe? Porque nós sempre temos muita coisa para fazer e não dá tempo para ter saudade. Mas a alegria de ter um confrade assim é muito grande, né? É muito grande. Eu só quero celebrar meus 80 anos de vida, não como despedida. Não, de forma alguma. O meu desejo é que Deus me conceda ainda forças para seguir em frente, porque se há uma coisa que preenche a minha vida nesses 80 anos, é exatamente o ser missionário, redentorista, né? E viver esse tempo todo, desde os meus 11 anos até hoje, nessa família redentorista. Que o Senhor continue a inspirar tantas pessoas e tantas vocações, assim como inspirou a minha vida e a minha vocação. Obrigado, que Deus te abençoe nesses 80 anos de vida e de missão que você começou tão novo na congregação. Deus te abençoe, que você possa contribuir mais ainda, que tem muito ainda para oferecer para a nossa congregação e a nossa nova província, Nossa Senhora Aparecida. Deus te abençoe. Um grande beijo no coração. Creio que o Padre Ulisses para nós vai ser sempre essa referência de alguém que escolheu a vida redentorista, abraçou com toda a fidelidade e não se arrepende disso, né? Ele expressa, ele externa um contentamento, uma vibração por ser redentorista, por acreditar nesse estilo, nesse modo de vida. Então, em todo momento, 24 horas por dia, o Padre Ulisses é redentorista, né? Ele é mais do que um bom confrade. O Padre Ulisses sempre foi um líder na missão redentorista de São Paulo, no trabalho da província redentorista de São Paulo. E essa liderança dele é uma liderança bonita, porque é uma liderança muito natural, é uma liderança que Deus deu para ele. Uma pessoa dedicadíssima para com a congregação e vive, de fato, a sua consagração religiosa. A gente nota isso, que ele é totalmente redentorista, desde os cabelos até os pés, não é verdade? E internalizou o carisma redentorista e é um autêntico redentorista. Eu sei que ele experienciou tantas realidades, né, tantos desafios em nível de província, em nível de congregação, quando foi conselheiro geral, e está aí, feliz, realizando o seu trabalho, realizado como missionário redentorista. Eu tenho várias referências, mas o Padre Ulisses é uma das mais fortes para mim, exatamente
por esse carinho dele a Nossa Senhora e pela forma com que ele acolhe a todos, sem distinção de nenhum romeiro, né? Da forma com que chega até ele. Então, esse carinho com que ele atendia os romeiros despertou em mim também, poxa, por que eu também não posso ser um missionário como Padre Ulisses para poder estar servindo aí os romeiros, os devotos em tantas frentes que os redentoristas trabalham? As constituições redentoristas lembram que nós, missionários, devemos ser de fato fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade. Esse trecho da Constituição Redentorista descreve profundamente o jeito de ser do Padre Ulisses. Ele é um mestre. O Padre Ulisses é um mestre na fé, um mestre na oração, um mestre no trabalho cotidiano, mas ele é um mestre, sobretudo, para as tarefas difíceis. Todo trabalho mais difícil, a gente sempre recorre ao Padre Ulisses, porque a gente sabe que o trabalho vai ficar bem feito. Eu sempre insistia com os confrades, o nosso problema não é ser sacerdote ou não sacerdote, é ser missionário. É topar a parada e ajudar naquilo que você pode. Foi assim uma experiência para a gente, era totalmente nova, né? Tudo que eu sei que me custou aquela partida, porque papai estava de cama, né, muito doente, eu tinha muito medo de não ver meu pai. Ele falou, vai com Deus, entende? Deus te abençoe. E me despediram, colocaram, foi Rio de Janeiro que me colocaram, ou Santos, colocaram dentro daquele imenso, daquele Cristóforo Colombo, que era o transatlântico, né, 15 dias até chegar a Nápoles de viagem, 15 dias de viagem, né? E enfrentando, há uma coisa que eu acho muito importante, o que me propunham, eu normalmente assumia mesmo com um medo muito grande, não digo medo, mas uma insegurança muito grande. Eu tenho a impressão que quando a gente não diz não, Deus vai capacitando a gente para além do que a gente possa imaginar. Aí quando ele ficou em Roma, aí ele se comunicava com a gente, ele mandava cartas também, sabe? Mas ele, de tempo em tempo, ele mandava as tais fitas cassete. E essas fitas cassete a gente emprestava de alguém um toca-fita, era um toca-fita, se reunia em torno da mesa e ficava ouvindo ele contar. E ele contava, ele descrevia tão bem que parecia que a gente estava lá, sabe? Então ele contava como é que era o dia a dia dele. O horário que ele levanta, o horário das orações, o horário do estudo, o período de passeio para onde ele foi passear, essas coisas todas, sabe? Aí, às vezes, junto com as cartas também vinha algumas fotos, aí a gente aproveitava o que ele estava falando, e pena que essas fitas já desapareceram. O Padre Ulisses é alguém a quem eu recorro quando tenho alguma dúvida e também para saber encontrar caminhos, né? A experiência dele tem ajudado muito. Mas me lembro, sobretudo, de o Padre Ulisses dizer assim, vamos trabalhar com quem está afim, com quem está realmente disposto a abraçar essa causa, né? Não fique insistindo com quem já está mais, digamos assim, desmotivado, porque a nossa função é, de fato, caminhar com quem está com disposição. Eu me lembro do meu noviciado, no ano de 2004, ele era o superior provincial. No ano de 2005, eu fazia a primeira profissão religiosa. E naquele ano nós tivemos um triste acidente de uma Kombi que vinha de um retiro com os junioristas nossos de São João da Boa Vista para São Paulo. Na Bandeirantes, quase chegando em São Paulo, aconteceu esse acidente e ali veio a falecer o Padre Afonso Pachotti. Foi até de susto. Ele estava no último banco da Kombi e ninguém dos demais que estavam faleceu. Ficaram muito feridos e tal, mas todos vivos. E o Padre Ulisses foi celebrar essa missa do Padre Afonso Pachotti em Tietê, e era o nosso noviciado. O Padre Afonso Pachotti ia ser formador nosso no outro ano, sabe? E muito novo, tinha os seus 60 e poucos anos, um grande missionário de muita espiritualidade, e era 16, 17 de dezembro. E o Padre Ulisses começou a homilia dele dizendo assim,
foi o Padre Afonso Pachotti, foi o presente de Natal que Deus pediu para a nossa província. Que bonito, né? Olha a humanidade, olha como a gente consegue transformar, às vezes, as dores, as dificuldades, numa esperança alegre e na certeza da feliz ressurreição. Eu acho, Eduardo, nós nunca temos fórmulas para fazer nada, nem para consolar ninguém, a não ser a proximidade. Eu estou ao lado de você. E se fazer presente, que é o mais importante. Presente, solidário, né? Mas eu acho que é um pouco da sensibilidade que a família traz para a gente, a congregação traz, né? E que o Evangelho traz para nós. Né? Quando você não tem mais nada que fazer, fique perto. Até naquela época nunca havia um irmão ter sido membro do governo provincial. E eu estava morando lá no Seminário Santo Afonso na época. E o Padre Ulisses me ligou e falou: senhor Viveiros, dá um pulinho aqui, eu preciso conversar com você. Ele morava aqui na Basílica. E eu estava saindo de viagem. Falei: Padre Ulisses, eu estou saindo. Não, você passa aqui. Aí, pouco tempo depois, eu vim conversar com ele, poucos minutos, porque eu já estava saindo de viagem. Ele falou: nossa, você foi rápido. Eu falei: não, é que eu estou saindo. E foi para mim uma surpresa muito grande ele me convidar para ser membro do governo provincial. Eu falei: Padre Ulisses, mas nunca fui governo, nunca fui superior, e na província nunca teve isso, embora seja um sonho dos irmãos participar das decisões, participar da vida redentorista, né? Eu falei: não tem problema não, você não vai trabalhar sozinho, nós vamos trabalhar em equipe. E foi a partir daí, eu fui o primeiro irmão a ocupar essa função de conselheiro provincial. O que eu gosto dele é a simplicidade que ele tem. Ele não ostenta nenhum título dele, né? E a tranquilidade que ele faz. Eu acho muito bonito quando ele fala de Deus, porque ele coloca um Deus pra gente, um Deus próximo. Sabe? Eu falei, eu nunca comparei meu pai com Deus, mas eu acho, para eu entender um e o outro, eu falei, acho que papai e Deus deviam ter a mesma sinfonia, os dois. E sempre com um grande carinho desse coração e dessa vida redentorista. É uma grande graça. Contato ali com as pessoas, né, humilde, simples, uma periferia da grande São Paulo. Então, o Padre Ulisses externa, demonstra isso, né? Identificação com o povo, com a gente mais sofrida, e sem tomar partido do lado assim, político, partidário, ideológico, né? Mas alguém que defende o povo, sim, mas sempre motivado, inspirado pelo lado evangélico, pelo lado mais profético, né? A partir da fé. Em 2003 veio o grupo dos redentoristas para conhecimento da área. Na verdade, depois veio junto com o conselho e os padres que vinham para cá, Padre Ulisses, que era provincial da época. Essa é uma coisa que a gente tem uma gratidão muito grande pelo Padre Ulisses, porque ele foi capaz de entender, de sentir, de perceber a necessidade do povo aqui da área. Fiquei lá em 2004, 2005, aí em 2006 o Padre Ulisses chegou, porque ele era provincial, aí teve uma eleição, o Padre Luiz Rodrigues ganhou como provincial e ele foi designado a trabalhar na Paróquia Nossa Senhora da Esperança. Ele criou e ele foi designado. E muitos acharam estranho, mas ele para a periferia, mas realmente ele fez uma contribuição até para a congregação a partir da periferia. As nossas constituições já falam isso, né? Porque nós somos chamados para aqueles lugares mais difíceis, onde as pessoas não querem participar. Então, talvez aqui é o nosso lugar.
pouquinho anterior, o povo passava um sofrimento muito grande. Era despejado das casas, chegava a dizer, essa casa é minha, com a arma na mão, sai, leva embora. Matava-se muito por qualquer coisa. É um povo que vivia assim na expectativa, sempre se prometia melhoria e nunca ela chegava. Então a esperança do povo sempre morria, vamos dizer. Então, para o povo, quando nós falamos assim, como vai se chamar a nossa comunidade? Todo mundo colocou Nossa Senhora da Esperança. A gente fez uma pesquisa, fez eleição, fez a cédula e saiu Nossa Senhora da Esperança. Porque eles diziam, nós temos esperança que os nossos filhos possam crescer. Nós temos esperança de ver nossos filhos trabalhando, crescido, com saúde, de ter nossa casinha. É uma coisa assim bem humilde, né? Então foi colocando, e pusemos Nossa Senhora da Esperança. Eu procurei, quando era provincial, assumir alguma dessas frentes de periferia, porque eu acho que ali é um campo de missão próprio nosso, né? E na hora que está tudo pronto, a gente pode até deixar, como já deixamos Tiradentes, né? Mas quase todas essas periferias, foi durante o governo provincial que eu consegui levar os confrades, a começar dos estudantes, a viver junto com esse povo. Ele fez muito bem para nós e para o povo. E a gente sentiu que ia ser esse irmão que vive ao nosso lado. Todas as pessoas que conviveram com o Padre Ulisses nos contam, né? Me contaram assim que o grande zelo que ele tinha em cuidar da nossa comunidade como coordenador e a preocupação que ele tinha em ensinar as pessoas, tratar a todos com muito carinho e principalmente visita aos doentes. Falar do Padre Ulisses é falar de um grande mestre, né? Porque ele ensinou muito para a comunidade, liturgia, canto, né? E assim, a simplicidade dele de ensinar, né? A simplicidade dele de acolher a todos, né? Com muito carinho, com muita paciência, principalmente os idosos, os doentes, né? Ele tinha aquele acolhimento, aquele jeito de falar dele. Quando ele falava de Maria, assim, os olhos brilhavam, sabe? É uma coisa muito carismática. Ele tinha esse dom de poder conversar, de ensinar, de conviver, de fazer essa experiência bonita que ele fazia e fez com as pessoas aqui, que até hoje as pessoas aguardam isso dentro deles. É esse aí o Padre Ulisses, viu? O do povo, o do confrade, um homem eclesial, né? Hoje nós podemos dizer assim, com toda a igreja no mundo, como pede o Papa Francisco, um homem sinodal. E lembro principalmente do tempo que ele trabalhava em Sapopemba, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, o zelo com que ele empenhava ali o trabalho, sobretudo na formação dos leigos, formação da liderança, para ser justamente essa igreja com a participação intensa dos leigos. Ele muito dedicado e zeloso nesse sentido. E assim, muito incentivava, não só com palavras, mas também com o seu próprio testemunho, sabe? O Padre Ulisses foi uma pessoa que fez processo comigo, né? Desde o primeiro passo que eu dou de discernimento vocacional, a todos os percursos, né? A todas as etapas formativas que eu fui vivendo na minha vida, né? E foi um homem que sempre esteve nos momentos mais cruciais, né, do meu processo de vida, de escolha, de vocação. Nós temos muito pouco a oferecer a eles e eles têm muito a oferecer a nós, sabe? A nossa experiência de Deus, a experiência de Jesus, que não é apenas de cumprir algumas obrigações, mas realmente de encontro com Ele, não acontece só dentro de uma igreja, entende, dentro daquilo que é o trabalho oficial. Acontece neste tu a tu com o povo. Lá na sala, no quarto, na cozinha dessas pessoas, vai acontecer essa experiência de Deus na vida da gente, sabe? Eu sempre digo para meus confrades, mantenha 2 polos na sua vida, Jesus, Redentor, e esse povo simples. Pode atender a todo mundo, mas tenha um carinho, tenha uma preferência, tenha um cuidado maior com esse povo, porque é Ele que passa a verdadeira face de Jesus para nós.
Padre Ulisses, ele veio com a missão de ser o reitor da comunidade, né? Foi a primeira comunidade redentorista que chega aqui ao Santuário do Morro da Conceição, junto com mais 3 outros religiosos. E junto com o povo de Deus, como ele costuma dizer, ele foi um grande pastor. Eu acredito que ele foi, até hoje, o pastor que mais se aproximou do povo. Tanto que ele fazia visitas aos doentes, às pessoas que não podiam vir ao santuário por outros motivos, e até essas comunidades, né? Aqui, o Santuário do Morro da Conceição fica literalmente no morro, o ponto mais alto do Recife. E várias outras comunidades fazem parte do Santuário do Morro. Até então, Paróquia do Morro da Conceição. E ele tinha essa missão missionária, esse carisma que é tão próprio da congregação e não é diferente do Padre Ulisses, de ir até o povo, de estar junto ao povo. Um ponto que eu nunca me esqueço, assim que nós chegamos lá, Padre Ulisses, ele me chamou para uma conversa e disse, olha, nós 2 fomos mandados para cá para ficar 1 ano. Então nós não vamos assumir grandes trabalhos, nós vamos ajudar os confrades que estão aqui, que são da vice-província, porque nós vamos ficar apenas 1 ano. E um outro ponto assim que eu acho fundamental quando nós chegamos lá. Ele falou, olha, você é de Aparecida, ama Nossa Senhora, eu também amo Nossa Senhora Aparecida, mas aqui nós vamos não deixar de lado, mas nós vamos guardar um pouco essa devoção para a gente e que nós vamos colocar a devoção à Nossa Senhora da Conceição do Morro. Então eu achei muito bonito, quase que uma atitude como os alemães quando vieram da Alemanha para Aparecida. Lá eles deixaram o santuário de Gars na Alemanha e assumiram Aparecida e aqui realmente vestiram, né, dessa devoção à Senhora Aparecida. E lá nós também fizemos isso. A gente andamos muito. No momento que ele ligava para mim, Dione, você pode fazer a visita? Posso. Eu podia estar com dor, eu podia estar doente, eu podia estar onde fosse. E eu largava tudo e seguia o Padre Ulisses. A gente subia a escadaria, descia a escadaria. A gente ia para morros, a gente ia para Boqueirão, a gente ia para a avenida. Ele andava. Nossa, que evangelizador é este padre, viu? Foram 3 anos maravilhosos, né? Morro da Conceição, aquele povo simples, mais de periferia da cidade, um imenso, quase que um barracão, não era um barracão, mas um prédio imenso, servindo de igreja, construído em cima de capelas que já tinham sido desfeitas, e aquela imagem, 3,5 metros da Imaculada Conceição, desde 1904 era venerada naquele morro. Um povo que é impressionante, né? Eu me comovia com aquele povo. E ali começamos a ser santuário, até então tinha sido paróquia, começamos a ser santuário, né? A primeira procissão que vinha lá do centro e olhava aquela multidão, quando o comandante chegou para mim e falou, padre, o helicóptero está calculando 200 mil pessoas nessa procissão. Aquilo me arrepiava todo, né? E ali passava durante a novena toda mais de 1 milhão de pessoas. Então, para mim foi muito um contato que eu tenho o cordão umbilical ligado. Se cada hora que alguém me dá uma passagezinha para lá, eu vou visitar meu aqui povo. Que eu quero ir. Então, mas foi uma experiência muito boa, entende? E começamos o santuário, continua agora esse santuário, né? E aí sim, aí eu falo com orgulho que fui o primeiro reitor do santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro. O mesmo Padre Ulisses que celebra no Santuário Nacional de Aparecida é o mesmo Padre Ulisses que celebra na Capelinha de Santana ou na Capela de Perpétuo Socorro, de São José Operário. É o mesmo. Fundamentado nesse dado fundamental, que ele é um teólogo aberto pela justiça, pela dignidade humana, pelos direitos humanos, então se entende muito bem essa opção pelos pobres, pelos pequenos e todo esforço para a inclusão e nunca para a exclusão e que se propague no Brasil, ele vibra muito isso, não é? Toda a teologia, vamos dizer assim, mais humanitária e mais voltada para esse lado samaritano da igreja. Nesse sentido, vou dar um título para o padre Ulisses. É um redentorista samaritano.
meu cravo de formosura. Parabéns por este dia tão lindo, maravilhoso. Que Deus deu o dom, Senhor. O Senhor é um padre. O Senhor é um padre de qualidade. Que Deus te abençoe. Eu te amo, Padre Ulisses. Padre Ulisses, parabéns para você, Padre Ulisses. Que Deus continue dando para você saúde, sabedoria, esses valores tão identificados com a nossa congregação, com a nossa espiritualidade, com a devoção à Nossa Senhora. Que você continue sendo esse missionário exemplo para todos nós. O Padre Ulisses foi uma pessoa que, falando popularmente, foi muito sortudo, viu? Ganhou uma inteligência muito grande, ganhou uma vocação para redentorista muito boa, vamos dizer assim, e muito feliz também. O Padre Ulisses chegou descentralizando, né? Não era tudo na mão dele, ele que decidia, mas ele conseguiu colocar os confrades também participando de decisões, cuidando de departamentos. Eu me lembro muito bem que ele delegou a um a cuidar da Sala das Promessas, outra a Sala das Confissões. Isso depois se tornou até uma tradição, né? Então não ficou centrado tudo na mão do reitor, do superior. Então acho que uma forma bastante participativa, democrática, né? Envolvente, de delegar funções e responsabilidades. Ele assumiu a bonita tarefa de liderar todo o processo de acabamento interno do santuário. É da época dele, por exemplo, o altar central, o trono de Nossa Senhora, a capela de São José. E ele fez isso sempre pensando no povo, sempre pensando numa beleza que alcança, que toca de fato o coração das pessoas. Então, no santuário, ele realmente traçou uma pastoral de acolhida, de ouvir aquele povo, né, de acolher aquele povo. E ele tinha muita influência ali como reitor no próprio santuário, na própria estrutura administrativa do santuário. O Padre Ulisses, ele fazia questão de trazer isso para a própria comunidade religiosa, para que a comunidade também tivesse essa importância e pudesse assim trabalhar no santuário, na pastoral, com mais amor, com dignidade, com mais gosto. Mãe Aparecida traz para mim todo o gosto que eu tenho pela piedade popular do nosso povo, entende? Desde aquele terço que a gente cantava lá na roça, lá em Quilombo, o terço todinho de Nossa Senhora cantado, né? Até essa Mãe do Perpétuo Socorro que me acompanha na congregação ao longo desses anos todos, né? Às vezes eu rezo o terço inteiro, às vezes eu rezo, às vezes eu dou só um recadinho para ela, entende? Mas essa presença de Maria é noite e dia. E ela traz para mim tudo aquilo que foi me revelando do mistério maravilhoso de um Deus, que São João diz, Deus é amor. Embora ele não tenha escrito muitos livros sobre Nossa Senhora, mas é claro, é discípulo de Maria, é mariano e é teólogo mariano e trabalha na Academia Marial, aqui de Aparecida, com competência, com sacrifício por causa da idade, mas ele carrega essa academia nos seus ombros, no seu coração, nos seus braços, e graças a ele, a academia deu grandes passos. Criamos, por exemplo, a Associação dos Mariólogos do Brasil. Estamos aí com já o grande congresso bíblico a partir da Academia Marial. Deu passos assim, fundamentais para que a academia realmente corresponda à sua missão. Eu costumo dizer que na academia cada diretor que vem é uma escola.
né? E a escola do Padre Ulisses foi isso que eu falei, de trazer a academia para o povo. Ele sempre foi muito assim, que eu quero levar a academia lá para baixo, não quero que deixe no 11º andar. É a alma dele, né? A missão de vida dele é isso. Ele sempre fala que a gente é humano, né? Então, assim, não é só vir cumprir uma função, bater o cartão e fazer o mínimo, né? Assim, mas realmente a gente se entregar como ser humano, se relacionando com outros seres humanos, né? Então, isso é uma coisa muito marcante dele também. Desde pequeno, desde que nasceu, já conheceu essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. E ele demonstrava isso, tinha esse sentimento. Ele deixava a parte intelectual de lado e trazia esse sentimento. Foi isso que fez com que ele fosse ele é um grande pastoralista. O Padre Ulisses tornou a Mariologia algo mais conhecido, talvez a nível de Brasil, mas também fez resgatar esse sentido pastoral, né? A Mariologia não é simplesmente uma teoria sobre Maria, um devocionismo, mas a incidência disso na vida prática, de fé das pessoas, das comunidades. Com muita lucidez, faz com que os fiéis se aproximem de uma devoção verdadeira, de uma devoção que realmente liberta a pessoa. E é nesse sentido que a gente constrói todo um plano de trabalho na Academia Marial, porque Nossa Senhora nos convida a frequentar a sua escola, como nos ensina Dom Orlando Brandes. Uma preocupação de sempre tirar Nossa Senhora dos altares mais enfeitados possíveis e perceber essa Nossa Senhora tão humana, companheira de caminhada. Como ele gosta de levar essa devoção de um modo crítico, de um modo consciente. Ele quer o devoto, não só aquele que tem interesse em receber a proteção materna de Nossa Senhora, como aquele que olha Nossa Senhora como exemplo, como modelo de vida. As pessoas que têm mais intimidade com ele, estão vendo ele pela televisão, acho que não percebem muita diferença, sabe? Porque tem pessoas que nunca viram ele pessoalmente, só viram pela televisão. Mas eu acho que elas pegam, assim, um tipo de vamos dizer assim, uma amizade ali tão grande com ele. E gostam dele sem nunca ter visto ele pessoalmente. Então eu falei, é um carisma que ele tem, né? E que passa para a pessoa como de graça. Então eu acho isso muito bacana. Tem gente que faz tão importante sem ter nada, né? Ele dá atenção, ele tira foto, ele conversa. Então, para tirar ele de um lugarzinho aqui para cá, demora, sabe? Porque ele fica naquele papo e aí as pessoas vão contando os seus problemas, né? E é assim. E é bom que ele não discrimina ninguém, né? Ele pode ser branco, preto, gordo, magro, rico, pobre. Para ele é um ser humano só. É muito natural, né? Ele, de maneira coloquial, de maneira muito espontânea, ele consegue transmitir a mensagem. Tem muito conteúdo, né? Muito conhecimento, muita sabedoria. Então isso para ele não foi algo assim muito exigente. É óbvio que às vezes ele se cansa, né? Que é meio exigente para ele na idade que já está, né? Mas ele faz com gosto, com competência. Então acho que há uma boa aceitação também, né? Daquilo que ele assume. É uma pessoa extremamente responsável e competente, né? Aquele Padre Ulisses que a gente vê na televisão é ele na vida real, no cotidiano, com alegria, com a convivência fraterna, alegre. O Padre Ulisses é uma pessoa sempre muito disponível e ele faz isso não só para nós que somos confrades, que somos redentoristas com ele, mas ele faz isso para o povo. É um homem que ama profundamente os fiéis, os devotos de Nossa Senhora. É sempre achar um jeito novo, uma fórmula nova, aproveitar todos os meios possíveis para chegar no coração das pessoas. Com uma palavra amiga, com uma palavra de esperança, e nisso tudo vai estar sendo discorrida a teologia, a doutrina da igreja,
os ensinamentos do Senhor, nós não vamos estar perdendo nada disso, mas de um jeito diferente. Eu prego olhando nos olhos das pessoas, né? Seja pregando, seja falando, seja dando uma palestra, eu estou olhando nos olhos. E eu acho que a comunicação se faz principalmente com aquilo que o nosso Papa tanto repete, né? Da gente ter ternura, ter sensibilidade, né? E da gente não querer ensinar ninguém, né? E eu acho que o povo sente aquilo que eu falo, eu estou partilhando aquilo que eu creio, que Deus me deu, me possibilitou, entende? Nunca me considerei intelectual também, entende? Alguns consideram como se fosse intelectual. Eu tenho a impressão de que aquilo que eu disse para você, Deus vai nos potencializando na medida da nossa disponibilidade. E eu acho que é importante, então, que o padre José Ulisses da Silva, né, saiba que tudo que aconteceu ao longo da sua existência foi dom de Deus, foi presente de Deus, foi intercessão de Nossa Senhora, desde a minha Nossa Senhora da Guia, lá no Quilombo, né, até a Mãe do Perpétuo Socorro, a Mãe Aparecida. E nesses dons de Deus, todas as pessoas com quem eu tenho estabelecido relações ao longo da minha vida fazem parte desse dom de Deus. Eu digo sempre, quando você quer buscar Jesus, Nossa Senhora, não olhe para o céu, não olhe para o alto, olhe para o horizonte, encontre as pessoas e você vai encontrar a manifestação de Deus. Aqui tem algumas pessoas que fizeram parte da vida do Senhor, né, e que fizeram questão de dar um parabéns para o Senhor. A nossa homenagem ao Senhor é o mínimo que a gente pode fazer por tudo que o Senhor fez por nós, da Congregação Redentorista, do Santuário Nacional, da Rede Aparecida de Comunicação, fez, faz e fará. O Senhor tem muita ainda coisa para fazer para nós. Deus te ouça. E eu vou deixar para o Senhor à vontade, algumas pessoas que com certeza o Senhor conhece. Vida. Eu vou disparar aqui, é do Senhor, é o nosso presente. O Senhor merece muito mais, mas é apenas um dos presentes que o Senhor vai ganhar. A pessoa do Padre Ulisses é extremamente assim, humana, amistosa, no sentido que a gente pode ter a transparência, a honestidade de dizer o que pensa e o que sente em relação a ele. E ele está sempre pronto a ouvir, a dialogar, não é alguém que a gente tenha receio de dizer qualquer coisa. Que Deus abençoe, vida longa, vida feliz. Muito obrigado, Padre Ulisses, por tudo o que o senhor fez, faz e com certeza continuará fazendo entre nós. Tudo de bom e todo bem, Padre Ulisses. Viva a vida, viva você. Felizes e abençoados 80 anos, cumprimentamos e celebramos. Amém. Parabéns, 80 aninhos, muitos anos de vida. Tchau. Diga. Seu lado compositor, viu? Pois é, descobri agora. Então, Padre Ulisses, eu queria mandar um grande abraço, muita felicidade. Continua assim, sendo essa pessoa humilde que o senhor é, sabe? Para com todos. Então, continue sempre assim. Que Deus abençoe, obrigada por tudo. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho, pela orientação. Obrigado por ser irmão nosso, de coração. Padre Ulisses, muito obrigada por tudo. Você sabe o quanto eu te amo, do fundo do meu coração. A alegria de ter vivido junto. Obrigada por ter trazido os padres redentoristas aqui no nosso meio. Nós precisávamos mesmo desse apoio, dessa força, porque nós sabemos que as obras de Deus, elas devem continuar. Obrigada pelas músicas, pelo canto, pelas alegrias que tivemos juntos. Parabéns, Deus o abençoe. Ulisses, 80 anos, meu irmão. Nós ficamos, gente. Será que eu chego lá? Eu espero, viu? Quero chegar até 90, viu? Ulisses, obrigado por tudo, pela sua simplicidade, a sua humildade que você tem. Acho que Deus deu um legado muito grande para você. Nas filas que estava distribuindo os dons, você pegou quase que todas as filas você estava, viu? E você recebeu muitos dons. Você sempre colocou esses dons a serviço, principalmente das pessoas mais simples e mais humildes. Parabéns para você, meu irmão. Deus abençoe você, meu querido confrade, um abraço, que Deus ilumine você, estamos juntos, conte conosco, um abração, Deus te abençoe, meu irmão. Meu querido Zé, meu irmão,
Não tenho muitas palavras para te dizer não, viu? Mas parabéns, Deus que te abençoe e que você continue sendo essa pessoa que você é, que você para nós praticamente você, além de ser padre, você está no lugar do nosso Pai. Então um grande abraço e um beijão para você. Pois é, Zé, que coisa gostosa estar aqui hoje e poder falar isso para você. Parabéns. Você sabe o quanto eu te amo, quanto eu te respeito. E para mim você para nós aqui, você é sempre o Zé, o eterno Zé para nós. Parabéns, meu querido irmão. Você sabe o quanto você é importante na minha vida. Você acrescenta muita coisa e você me faz eu ser melhor com as suas dicas, com as suas orientações, e você sabe que está sempre no meu coração, tá? Um grande beijo, quero tê-lo por perto por muitos e muitos anos. Parabéns. Obrigado, hein? Que homenagem gostosa. Surpresa que me faz, obrigado, meu Deus do céu. Muito Esse obrigado. É o nosso presente que o senhor merece, imagina. Nossa Senhora. Nós que temos que agradecer ao Senhor por essa vida que o Senhor dedicou e que para nós tem grande importância. Parabéns, meu querido. Parabéns. A gente encerra essa homenagem, logicamente, dando mais uma vez os parabéns ao Padre Ulisses, ao Zé, ao Ulisses, ao José Ulisses da Silva, como vocês queiram, porque todos se sentiram muito mais próximos hoje desse grande missionário redentorista. E no seu lugar que está em casa, acompanhando esse arquivo A especial, Padre Ulisses, 80 anos, sinta-se também abraçado pelo Padre Ulisses e eu vou te representar nesse momento. Mais uma vez, obrigado. Repetir, sua bênção. Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe todos que aprontaram esse programa especial, entende? E que tudo aquilo que Deus ainda me conceder, eu quero partilhar com todos vocês de todo o coração, entende? Amando cada um de vocês, cada uma de vocês, né? E com o desejo grande que Deus me deixe ainda completar os 80 e tantos anos, se Deus quiser. E deixará e a gente voltará aqui. Amém. Que a gente dê graças pela vida do Senhor. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo e Deus nos acompanhe sempre. Amém. Que bom que o Senhor existe. O mundo é melhor porque o Senhor existe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora um grande abraço. Tchau, tchau.